Olá, pessoal, muito boa tarde para todos. Professor Heisen aqui, sou professor de literatura, de língua portuguesa como um todo. E hoje o pessoal do primeiro ano aí, a gente vai começar a estudar intertextualidade. Lembrando que na aula anterior nós trouxemos um estudo sobre o que é literatura, né? E nós verificamos que a literatura é o fato de a gente gravar, certo? O fato de a gente manter eternizado todo o nosso conhecimento, tudo que a gente viveu. E a literatura, ela sempre esteve presente, ela sempre esteve constante na nossa vida, pessoal. Vamos lembrar aí que desde que o ser humano existe, mais ou menos, a gente tem literatura sendo feita, certo? E a gente separou na aula anterior da literatura do texto literário do texto não literário. É importante a gente lembrar disso também. Lembrando que o texto literário é aquele texto que tem muitas vezes o intuito, o objetivo de emocionar, de trazer uma narrativa, de trazer uma história. Enquanto o texto não literário, muitas vezes ele pode ser um texto informativo, como um jornal, ou pode ser também um texto didático, ou então um texto científico, um artigo que seja, beleza? E na aula de hoje, pessoal, especificamente nós vamos estudar a intertextualidade. O que é texto, pessoal? Eu vou espelhar aqui primeiramente a nossa tela, certo? O nosso slide aí, que depois eu vou disponibilizar para vocês também. E a intertextualidade, antes de mais nada, convém a gente destacar que texto, galera, é um recurso, é um elemento, na verdade, fundamental para que a gente consiga compreender o sentido. Vamos entender, então, textualidade aqui, ó, nesse contexto, né? A gente tem o inter aqui e a gente tem a textualidade, certo? Pegando essa palavrinha e separando ela aí, a gente tem aí, na verdade, certo, galerinha? Deixa eu só selecionar aqui o pincel. A gente tem o inter, de interagir, de trazer outras visões, certo? E a gente tem a textualidade, que na verdade vem a ser a comunicação. E aí, galera, o que necessariamente é a intertextualidade? Então, pessoal, a textualidade, a gente sabe que texto, na verdade, ele precisa, certo, de toda uma estrutura que a gente chama de coesão e de coerência, certo? E aí, para um texto realmente ser considerado texto, ele precisa ali de ter sentido, né? E esse sentido nós vamos chamar aí, conforme está aparecendo aí no nosso slide, ó, de textualidade. Então, galerinha, vem aqui comigo, olha só. A etimologia da palavra texto, na verdade, ela vem do latim que significa tecido, certo? Significa tecido. E quando a gente tem uma visão mais macro de um tecido, a gente consegue, se você parar para observar, por exemplo, uma camisa, principalmente um casaco de lã, certo? Ou algum outro tecido assim, vocês vão conseguir reparar que existem as linhas que estão ali muitas vezes cruzadas, né? Entrelaçadas. O texto ele é comparado da mesma maneira porque para que a gente consiga ter o elemento textualidade, ou seja, o sentido, a gente precisa que cada uma daquelas linhas, cada uma daquelas palavras esteja de fato em ordem. Afinal de contas, a comunicação da gente, ela precisa que todos os elementos estejam seguindo necessariamente uma ordem lógica, uma ordem para que a gente possa entender, ter sentido. Então, quando a gente olha de perto o tecido, a gente vê lá que as linhas estão entrelaçadas, estão próximas ali e precisam ter uma sintonia, uma harmonia de cor muitas vezes, certo? Agora, quando a gente afasta um pouco a nossa visão, a gente consegue entender a arte, a gente consegue ver o desenho, as cores, a harmonia de tudo ali. Então, um texto da mesma maneira, quando a gente aproxima muito, a gente tem as palavras, certo? A gente tem os verbos, a gente tem os substantivos, os advérbios, os termos que garantem a comunicação. E quando a gente afasta a nossa visão, no sentido de ter uma visão mais macro, a gente consegue entender a coerência. Então, galerinha, um texto ele é dotado de várias pequenas coerências que, quando conectadas, quando juntas, quando somadas ali, a gente atinge um todo, certo? É importante a gente trazer isso. Voltando aí, galera, a nossa parte aí ao nosso slide, certo? Olha lá, a gente então tem a questão da intertextualidade. Então, um intertexto é quando dois textos se conversam, beleza? Mas para que ele de fato consiga, para que a gente de fato consiga entender o que vem a ser o intertexto, a gente precisa entender aí também, pessoal, que o intertexto, a gente tem que ter o conhecimento de mundo para ele ter sentido. Se você não tem a referência, certo? Do texto, de um texto mais o outro, você acaba que você se perde nessa interpretação. Eu vou trazer aqui algumas imagens para isso ficar mais claro, certo? Mas já imagina o seguinte,
Imagina que tem uma música aí que você já conheça, essa música é muito querida, muito famosa, e de repente alguém vem e canta essa música com a mesma musicalidade, né? Com o mesmo tom, com tudo da mesma forma, só que mudando a letra, trazendo assim um outro sentido, uma outra proposta. Perceba que dessa maneira a gente tem um texto novo, uma mensagem nova que a pessoa está trazendo ali, certo? Só que utilizando como referência aquela outra música que você já conhecia. Esse é um tipo de intertextualidade. Beleza, galera? Então fiquem atentos aí no nosso slide, certo? Para a gente poder avançar. Esse conteúdo, pessoal, ele envolve língua portuguesa como um todo. Ele não é necessariamente uma parte da literatura. Então, quando a gente estuda literatura, também estuda a redação, a gente acaba que precisa entender o que vem a ser a intertextualidade. Já pega aí, ó. Citação é um tipo de intertextualidade? É. Citação direta, citação indireta, paráfrase, certo? Paródia, tudo isso aí é intertextualidade, tá bom, galera? Então, vamos lá, vamos nessa. A gente tem aqui o conceito, como eu já expliquei para vocês, tá bom, galera? Olha lá, a intertextualidade é a presença de elementos semânticos ou formais que se referem a textos produzidos anteriormente, integral ou parcialmente, em uma nova produção textual, certo? Então, não necessariamente precisa ser um texto, né? Um texto em prosa, como nós sabemos, uma música, né? Como você pega, por exemplo, uma pintura, certo? Você pegou uma pintura ali da Mona Lisa e aí você trouxe uma nova feição para essa pintura da Mona Lisa. Você tem aquele mesmo conceito da Mona Lisa ali parado, o ambiente lá atrás e tudo mais, só que você troca por um personagem dos Simpsons, digamos assim, certo? A gente tem exemplos aqui, vocês vão entender bem direitinho. Então, olha só, galera, como a gente falou, né, na intertextualidade, para que ela de fato tenha sentido, pessoal, ela precisa de fato ali a gente precisa que você tenha conhecimento de mundo para poder entender a intertextualidade, beleza? Então vamos lá, ó. Ela funciona quando a gente tem ali a questão de conhecimento de mundo mais um outro texto anterior, e ela serve também para trazer uma nova mensagem a partir do seu conhecimento de mundo, tá? Isso é importante. Beleza? Avançando, eu tirei alguns trechos dos livros didáticos de vocês, então esse aqui é o livro lá do primeiro ano, vocês podem ler no capítulo de intertextualidade, eu tirei aqui uma foto para ficar bem direitinho ali, certo, galera? Então, olha lá, ó. A intertextualidade se caracteriza pelo diálogo entre textos, então é por isso que a gente tem aqui, ó, intertextos, tá bom, gente? É fundamental conhecê-los para entender como esse diálogo se organiza. Assim, a vivência como leitor e o repertório acumulado ao longo do tempo são elementos essenciais para estudar a intertextualidade. Tá bom, gente? Então já pega isso aqui tudo a gente acabou de falar, certo? Como a gente já leu. Então a intertextualidade é um diálogo, é uma conversa entre dois tipos de textos distintos ali para gerar um novo sentido, uma nova mensagem, beleza? Dê uma lida depois, a gente não consegue ler aqui, mas ó, já é importante aí que vocês se atentem que quando vocês forem fazer as provas de vocês, as questões vão cobrar o tipo de intertextualidade que está ali, certo? Muitas vezes na prova do PAS, ele é explícito ali, ele traz ali, ele pede que você identifique aquela intertextualidade, entenda aquela referência, que geralmente pode ser uma obra do PAS, fiquem atentos às obras do PAS, porque a gente já tem uma lista bem extensa, e a do primeiro ano é a mais extensa das três, certo? E aí é importante que vocês muitas vezes entendam a referência que aquele texto está fazendo, trazendo uma nova mensagem. Então ele pode usar um poema, pode usar um conceito de filosofia, um conceito de literatura, em qualquer obra que seja, tá bom, galera? É muito comum o Sebrasp fazer isso. Já no Enem, ele não traz o conceito em si, aquela pegada conteudista. O Enem ele vai trazer o texto e aí ele vai trazer outras palavras que você, conhecendo os tipos de intertextualidade, vai conseguir relacionar muito bem. Tá bom, galera? Então, avançando aqui, a gente tem primeiro os trabalhos científicos, certo, gente? A gente tem os gêneros artísticos e a gente tem também o nível formal, tá? Então já pega aí, certo? Quando a gente tem dissertações, muitas vezes a gente usa a intertextualidade quando a gente faz citação direta ou citação indireta. E aqui também já puxa para o conteúdo de redação. Como assim? Porque, galera, olha só, quando na minha redação eu coloco lá uma citação do Darcy Ribeiro, né, o nosso fundador aqui da Universidade de Brasília, e que ele fala na citação que a precária educação brasileira, ela não é uma falha, mas ela é um projeto, eu estou querendo dizer o quê, galera? Olha só, isso aí, eu estou trazendo uma mensagem, em cima dessa mensagem eu vou trazer um argumento. Beleza? Todo mundo entendeu. Isso é uma citação direta porque eu lembro exatamente as palavras do autor, as palavras do filósofo, do cientista, daquela pessoa que é autoridade no assunto. Agora, pessoal,
Quando eu não lembro necessariamente a mensagem que está sendo trazida ali, com as palavras do autor, muitas vezes eu preciso pegar a essência e dizer o que ele estava querendo, trazer a essência e dizer com as minhas palavras o que ele quis dizer, certo? Então, se eu disse assim, de acordo com Darcy Ribeiro, a educação falha do Brasil é um projeto. Olha lá, ó. Eu não peguei as mesmas palavras do autor, certo? Então, mas eu trouxe eu trouxe o nome e eu trouxe o que? Eu trouxe a essência da mensagem dele. Então, o primeiro caso que eu disse foi uma citação direta e o segundo caso que eu citei foi uma citação indireta, beleza? Voltando aqui para o nosso slide, galera, a gente tem aqui trabalhos científicos, como eu falei, isso é muito comum, dissertações argumentativas e tudo. Depois a gente tem o nível formal, tá bom, galera? Ele vai repetir elementos da estrutura de um texto anterior, mas altera alguns aspectos, construindo um novo texto com ligações explícitas com a produção anterior, tá bom? Depois a gente tem os gêneros artísticos, né, galera? Então, as pessoas podem pegar uma música, uma poesia, trazer, como eu falei no início da aula agora, uma nova palavra, um novo conteúdo, mas utilizando ali a musicalidade e a estrutura do anterior para que você consiga entender. Logo, o nosso conhecimento de mundo é extremamente importante, galera. Fiquem atentos aí nas obras do Paes para você conseguir entender e matar as questões de intertextualidade, beleza? Avançando aí, a gente então, já como a gente falou, é um diálogo entre os textos. Vocês estão vendo essa imagem? Galera, quem conhece aí, por exemplo, aquela famosa, icônica capa de CD dos Beatles aí? Deixa eu tirar aqui, galera. Olha lá, quem conhece a icônica capa de CD dos Beatles aí, né? Que eles estão atravessando ali a rua, numa faixa de pedestre ali, certo? A gente trocou e colocou alguns personagens dos Simpsons ali, certo? Isso é intertextualidade. Você precisa ter o conhecimento dessa capa desse CD. Senão, para você não vai ter sentido algum, certo? Não vai ter outra mensagem relacionando uma coisa a outra para você. É uma mensagem qualquer aí que tem uma galera atravessando a rua, beleza? E aí a gente tem aqui, importante, os casos de intertextualidade, galera. Citação direta, citação indireta, menção a uma pessoa, comentário ou avaliação acerca de uma declaração. Ou seja, né, imaginem aí que um deputado, um presidente, um governante que seja, fez um comentário sobre algum dos problemas do nosso país, certo? E aí, a partir desse comentário, você usa essa frase dele, usa essa mensagem dele para tecer uma avaliação, certo? Para tecer para rebater, às vezes, um discurso dele, ou para concordar com o ponto de vista dele, tá bom? Uso de estilos reconhecíveis de terminologia associada a determinadas pessoas ou documentos específicos, e uso de linguagem de formas linguísticas que parecem ecoar certos modos de comunicação, discussão entre outras pessoas e tipos de documento, por meio do uso de vocabulário ou registros, das frases feitas e padrões de expressão. Então, galerinha, se atentem aí, certo? Muito tranquilo esse conteúdo que a gente está vendo. A princípio, a gente tem outros tipos de intertextualidade que não estão pontuados aqui, mas nesse momento é o que a gente vai estudar e vai avançar, beleza? Continuando aí, galera, nosso slide, passando aqui, a gente tem umas imagens, né? Ó, vocês têm aqui uma pintura do Leonardo da Vinci, né? Que fala do homem vitruviano, que, como a gente sabe, ele trazia muito essa questão da anatomia, do estudo do corpo humano. E do lado a gente tem, né, galera, aqui uma releitura produzida por um ilustrador, certo? Então, percebam aí que existe uma referência ao homem vitruviano do Leonardo da Vinci, certo, galera? Se você não tem esse conhecimento de mundo, você vai boiar. Você não vai entender do que ele está falando. Então é muito importante aí que vocês estejam atentos às obras, galera. Ampliem o repertório de vocês, o conhecimento de mundo de vocês, para que vocês consigam de fato matar as questões. Depois a gente tem aqui outra pintura do Caravaggio, certo? Da Medusa. E ali no prato do lado a gente tem ali uma arte, né, galera? Certo? Uma pintura, na verdade, uma arte visual ali, que a partir de um prato simples a gente conseguiu imitar essa Medusa aí. Beleza? Então já entendemos muito bem o que vem a ser a intertextualidade, né, galera? Já entendemos por que a gente precisa ter conhecimento de mundo para poder entender, certo, queridões? Avançando aqui, então, primeiro tipo dela, citação indireta. Galera, perdão, citação direta. Gente, citação direta é quando a gente pega exatamente a fala da pessoa e reproduz no nosso texto. Reproduz na nossa produção. Então, olha lá, a citação direta ocorre quando um texto utiliza exatamente as palavras de outro autor. Esse tipo de intertextualidade é explícito, isso aqui é importante, galera, lembra aí, ó, para fora, in
para dentro. Então, quando eu falo explícito, está exposto, todo mundo consegue compreender desde que tenha aquele conhecimento de mundo. Tá bom, galerinha? E geralmente aparece entre aspas, muito comum em textos acadêmicos, científicos e literários. Isso é importante também, tá? A citação direta, ela vem entre aspas sempre. Aí a gente tem aqui na literatura um exemplo. Olha lá, no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, o narrador frequentemente retoma falas e pensamentos de outros personagens de maneira literal, criando diálogo com as outras vozes do texto. Como a gente sabe, né? O Machado de Assis ele tinha uma capacidade muito grande de o narrador trazer toda uma situação, apresentar um contexto para a gente, ele apresenta, ele fala do dia a dia, e de repente entra uma fala da personagem, né, marcada com travessão, e aí a gente já entende que é ela que está falando de fato, depois vem ali outra fala, né, de outra pessoa que vai intercalando ali a interação entre os dois, tá bom, galera? Então, olha lá, a gente tem aqui um trecho, certo, galera, de um poema da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que ele é muito citado na literatura, nas provas, né? E a galera gosta também, vocês já devem ter feito alguma questão que envolve esse tipo de texto, na qual, uma questão de intertextualidade, na qual eles acabam trocando as palavras, trocando o termo, para trazer um outro sentido aí, certo, gente? Então, olha lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, certo? E aí, esse exemplo aqui, certo? Quem nunca viu, por exemplo, minha terra tem problemas, onde... enfim, a gente traz muito, eu queria mostrar uma citação aqui para vocês, a gente traz muito esse tipo de intertextualidade nas questões, é muito importante que a gente pegue aí e percebam que aqui, literalmente, galera, a citação está sendo feita lá, ó, usando as mesmas palavras do autor, tá bom, gente? Então isso aqui a gente chama de citação o quê? Direta, tá bom? Já pega isso. Depois, quando a gente avança para a citação indireta, galera, a gente mantém a essência da mensagem, só que a gente vai fazer agora a gente vai fazer uma citação a partir das nossas palavras, de acordo com a nossa competência linguística, tá bom? Deixa eu subir aqui a minha imagem aqui para mostrar para vocês. Então, prestem atenção aí, galera. Olha lá. Citação indireta, reescrita com novas palavras. A explicação. Galera, nem vou precisar ler essa parte, né? Mas se liguem aqui nessa parte, meus queridões, na parte de baixo aqui que a gente fala. Olha lá. Exemplo de literatura. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis ironiza os costumes da sociedade brasileira do século XIX, retomando ideias presentes no realismo europeu, mas adaptando-as às realidades brasileiras. Pessoal, então, o que a gente tem aqui de exemplo? Vocês estão percebendo que não necessariamente eu estou usando as críticas do Machado de Assis, galera. Não, eu não estou usando as críticas dele, as palavras dele. Eu estou resumindo, eu estou sintetizando o que o autor fazia, certo? Quando eu digo que ele é irônico, né, tem trechos lá das obras dele do Dom Casmurro, que ele faz uma crítica à burguesia, crítica à hipocrisia da sociedade, no sentido de parecer muito bonito, tudo muito certinho, mas por trás, ali nos bastidores, um monte de gente com um monte de problema, falsidade, corrupção, traição, e enfim, o Machado trazia muito isso. Tá? E quando ele era irônico, ele trazia essa cara de pau das personagens ali, de querer parecer ser alguma coisa, mas ele sabe muito bem quem ele é, certo, gente? Então, vamos lá. Já falamos da citação direta, falamos também da citação ali indireta, beleza? Que é a reescrita a partir das nossas palavras. E aí a gente começa a avançar. Queridões, prestem atenção aqui, ó, na menção ou referência. Galera, a gente tem aqui uma imagem, certo? De fast food aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu rosto aqui. Eu vou deixar só a câmera, nosso slide para vocês. Então, reparem aí que nós temos, né, gente, uma imagem, olha lá. Quem nasceu para ser Big nunca vai ser King. Então, galera, é uma propaganda aí de um concorrente do McDonald's, como a gente sabe. Percebam ali, ó, quem nasceu para ser Big, né? E faz referência ao quê? Aquele, acho que é o hambúrguer mais pedido aí da rede, não sei, né? Me corrijam se eu estiver errado, é o Big Mac, né? Então, nunca vai ser King. Percebam aí, galera, na estratégia do pessoal. Olha só. Nada no anúncio publicitário, principalmente é em vão, quando a gente usa textualidade. Primeiro, percebam aí o tamanho da palavra King, certo, gente? Eles usaram em fonte maior e também em negrito. Para quê?
Para trazer a ideia de rei, de grandiosidade, de que eu sou muito maior. Perceba que a palavra big ali está um pouco menor, certo, gente? Se você não tem essa referência, como eu falei, aqui a gente está provando o que eu disse no slide anterior, se você não tem conhecimento de mundo, não tem essa referência, você não vai pegar o que ele quis dizer. Beleza? De quem ele está falando? Quem ele está criticando necessariamente? Certo, galera? Então, ó, se atentem aí nessa parte. Depois a gente tem aqui a logo, né? Anúncio publicitário usa muita intertextualidade. É importante a gente sempre se atentar nisso. Então, olha só, quem está estudando para o Enem, certo? Você está estudando para o Enem, você está estudando para o PAS. Lembre-se que o Enem, principalmente, ele gosta muito de trazer anúncios publicitários, galera. E quando ele traz anúncio publicitário, existe toda uma mecânica, digamos assim, existe toda uma engenharia por trás desse tipo de texto. Que vocês repararam no tamanho da fonte, vocês perceberam os elementos utilizados, vocês precisam reparar também nas palavras, certo? No texto verbal e texto não verbal, vocês precisam entender aí o público-alvo, se ele tem alguma referência ali. Isso é um clássico exemplo de intertextualidade, tá bom, galera? Voltando aqui para o nosso slide, a gente vai reparar aqui então em mais uma coisa. Olha só, gente. A gente tem, primeiro, quando a gente traz uma intertextualidade, a gente tem o reconhecimento explícito e o reconhecimento implícito, tá bom? Explícito é quando, de fato, a gente vai lá, recorre àquele outro texto para poder você entender e, a partir disso, trazer um novo sentido. Certo, gente? E implícito não é bem assim. Implícito, ele precisa necessariamente que você tenha aquela referência para você poder entender. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê, galera? A gente tem reconhecimento implícito. Por quê? Porque a gente não tem nada que faça necessariamente uma referência direta, citando ali o McDonald's, o Big Mac. Certo, queridões? Agora, se você não tem essa referência, você boia ali, bonito, tá, galera? Então é importante, tá? Beleza? Então, olha lá, ó. Explicação, né, do reconhecimento implícito. Olha lá, acontece quando um texto menciona uma pessoa, uma obra, um acontecimento conhecido sem produzir diretamente suas palavras. O leitor precisa reconhecer a referência para compreender melhor o sentido, tá, galera? Então, a gente tem ali exemplo da literatura. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Essa obra aqui, gente, esse poema aqui é do nosso querido Oswald de Andrade, lá da primeira geração do modernismo. Percebam que ele usou um tipo de intertextualidade implícita. Por quê? Porque ele não está falando como disse Gonçalves Dias no poema, na canção de exílio, para não. Ele precisa que você tenha esse conhecimento de mundo para você poder avançar e compreender, tá bom? Então a gente tem ali, é importante lembrar, quando vocês estiverem avançando, isso aqui é conteúdo principalmente do terceiro ano, tá, galera, do modernismo. Quando vocês estiverem avançando nesse tipo de estudo, vocês vão perceber que o modernismo usa muita referência da literatura de escolas anteriores a dele, certo? Com o objetivo de trazer uma nova cara, uma nova pegada, afinal de contas era a construção real, né, galera, da identidade da nossa literatura nacional. Beleza, queridos? Eu vou colocar meu rosto de novo aqui para aparecer para vocês. Então, voltando aqui, galera, olha lá. Então, a gente tem, avançando nos tipos, a gente tem crítica e interpretação, tá, galera? E aí, crítica e interpretação, olha lá, meus queridos, a gente falou nisso na introdução da aula. Ocorre quando um texto comenta, critica ou avalia outro texto ou discursos. É comum em resenha, ensaios e críticas literárias. Isso aqui é muito comum, inclusive, em propostas de redação de outras universidades do país, né, galera? Quando você pega uma citação de alguém, de algum político, de algum pensador, de algum filósofo, e a partir daquela citação você constrói a sua opinião, tá? Então, de fato, é uma explicação. E aí a gente tem exemplos na literatura, né, gente? Como nós sabemos, o Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade, né? Eles criticavam muito movimentos literários anteriores, né? Porque como era a construção de um novo tipo de literatura, que era o modernismo na época lá, certo? Eles traziam uma nova proposta que enfrentava a forma tradicional de se fazer literatura, mas isso aqui a gente vai entender depois, mas o que eles faziam? Eles pegavam textos do parnasianismo, de escolas anteriores,
textos do romantismo, textos de escolas mais tradicionais, e incluíam nesses textos uma outra visão, apontando um novo caminho da arte que ela deveria seguir, tá bom, galera? Então, ó, a gente tem aqui, ó, os autores modernistas criticavam o excesso de formalismo no parnasianismo. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, traz uma sátira ao estilo parnasiano, avaliando-os de forma crítica e irônica, né, gente? Então, esse tipo de texto aí, como a gente sabe, ele ajuda a construir debates, né, gente? Trazer outras perspectivas acerca das obras, tá, meus queridos? Então, olha lá, a gente tem aqui o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, e a gente tem o seguinte, para que a gente consiga entender, presta bem atenção aqui, galera. Eu vou até tirar o slide aqui para você ver só meu rosto, para poder falar uma coisa importante para vocês. Para a gente poder entender aqui, a gente tem que saber o contexto que isso aqui estava acontecendo, galera. Qual era o contexto? Primeiro, a gente teve lá na literatura, principalmente aqui no Brasil, um movimento literário chamado parnasianismo. Esse movimento literário ele ficou muito forte, principalmente aqui no Brasil. E ele era conhecido por ser muito tradicional, no sentido de ser muito academicista, digamos assim. A poesia ela devia ser formalmente muito bem trabalhada, com palavras muito bem escolhidas, a métrica precisava ser perfeita. E muitas vezes o poeta ele se classificava como um ourives, tá? Um ourives é aquele cara que fabrica joia, que tem naquela joia uma arte e que cada detalhe daquela joia ele precisa ser muito bem trabalhado, o relevo e tudo mais. E aí, galera, agora quando a gente puxa isso para a poesia, cada detalhe também precisa ser muito bem pensado. E ele trazia que a arte tinha que ser muito academicista, muito elevada, muito distante também da sociedade brasileira. E aí eles eram criticados pelo modernismo justamente porque o modernismo falava assim, não, a nossa poesia não tem que ter esse academicismo todo, esse negócio assim tão puritano, tão preciosista, não. A nossa poesia ela tem que ter palavras que o povo brasileiro fala, certo? Então quais são essas palavras aí? Galera, a gente vai ver a palavra teia no sentido de se referir a telha, milho no sentido de se referir a milho. Mas por quê? Porque de fato ele defendia a bandeira de que a arte, a poesia, ela tinha que representar a nossa identidade, a forma como a gente fala. Beleza? E o parnasianismo, de acordo com os modernistas, eles se distanciavam muito dessa visão. Beleza, meus queridos? Então, voltando ali para o nosso slide, galera, eu vou colocar aqui. Olha só. Então, olha lá. Enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco queixume, vendo saltando o luar, fazendo tal barulho que se põe a chorar. O sapo tanoeiro, parnasiano aguerrido, diz: meu cancioneiro é muito bem martelado e polido. Os sapos nos brejos criticam o seu cantar, e o poeta entre os arpejos não cessa de se enfeitar. Gente, não cessa de se enfeitar. Galera, olha aqui para mim, olha aqui para essa estrofe aqui, para essas duas estrofes aqui. Reparem numa coisa. Galera, olha lá, ó. Parnasiano aguerrido, não era um movimento literário criticado pelo modernismo, certo? Que era muito tradicional. Outra coisa, no meu cancioneiro é bem martelado e polido. Olha lá mais outra crítica. Lembra que eu falei para vocês que o ato de escrever poesias para o parnasiano era realmente comparado a uma joia que precisa de lima, precisa de martelo, precisa daquelas ferramentas do ourives de fato, certo? Olha lá, é bem martelado e polido. Olha lá, os sapos nos brejos criticam o seu cantar e o poeta entre os arpejos não cessa de se enfeitar. Beleza? Então isso aqui é uma ironia, tá, galera? A gente percebe ali uma ironia, a gente percebe ali um sarcasmo, né? E a gente percebe essa crítica ao parnasianismo. Quem não conhece o parnasianismo não vai entender o que é isso aqui, tá bom, meus queridos? Então é muito importante ter esse conhecimento, beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Tranquilo? Então vamos avançar, galera. Seguindo ali, olha só. Parece até que eu estou numa sala de aula, né, gente? Eu perguntando se alguém tem dúvida aqui. Vamos lá, gente, avançando aqui. Então, como a gente sabe ali, meus queridos, vamos só voltar para aquele slide inicial que a gente citou aqui, né, que a gente trouxe ali no capítulo do nosso livro didático. A gente tem citação direta, beleza? Citação indireta, menção a uma pessoa, como a gente falou, comentário ou avaliação, uso de estilos reconhecíveis de terminologia
e uso de linguagem de formas linguísticas que parecem ecoar de certo modo e assim vai. Nós então matamos a citação direta, todo mundo entendeu, certo? Citação indireta, a gente resumidamente falando aqui, ó, voltando, citação direta, a gente usa as palavras do autor, certo? No nosso texto, beleza? Citação indireta, a gente não usa necessariamente aquelas palavras dele, mas a essência do discurso, a essência da mensagem, a gente sabe qual é, beleza? E a gente, a partir disso, né, a gente usa as nossas palavras para trazer o que ele disse ali. Depois a gente viu a menção ou referência de reconhecimento implícito, né? A gente tem aqui, por exemplo, o poema do Oswald de Andrade, fazendo menção o quê, galera? Fazendo menção ao poema do Gonçalves Dias, que fala da canção do exílio, certo? Percebam que ele mantém a melodia, certo? Até também a questão da métrica, só que com outro conteúdo, com outras palavras. E aí a gente vê outro tipo de menção implícita ali, né, galera? Ali, ó, quem nasceu para ser big nunca vai ser king, tá? Então a gente tem aí, se você não conhece, não tem conhecimento da concorrência entre essas duas grandes empresas aí, digamos assim, a gente não vai conseguir chegar lá no que ele quis criticar de fato. A gente falou do comentário e avaliação crítica, né? A gente trouxe aqui também essa parte do Manuel Bandeira, né? O texto que foi escrito por ele, criticando de fato ali os parnasianos. Então a gente precisa, aqui a gente percebeu que o leitor ele tem que conhecer de fato o que foi o parnasianismo, qual era a crítica, a pegada do parnasianismo para poder entender, tá bom, galera? E basicamente, pessoal, a gente tem ali um tipo de intertextualidade muito específico ali que a gente precisa pegar, tá bom? E aí a gente tem mais uma coisa só para a gente fechar essa nossa aula de hoje, galera. Olha lá, eco de linguagem e reprodução de vozes sociais. Então, galera, olha só. A gente muitas vezes, o texto ele vai reproduzir o modo de falar das pessoas ou expressões da comunicação de determinados grupos ou épocas, tá bom, gente? Isso deixa marcas, né? A forma como as pessoas falam, a variação linguística dela, certo? E aí a gente tem, por exemplo, uma obra que é Vidas Secas do Graciliano Ramos, que utilizava uma linguagem muito simples e específica, né, de um povo que vivia diversos tipos de dificuldade, que por isso ali, né, gente, ele acaba criando a própria variação da língua, por manter-se sempre naquela conexão, sempre naquela comunidade ali, certo? Então, quando ele usa expressões, né, galera, expressões bem típicas da época, certo? A gente acaba percebendo a maneira como ele fala, né? Então, rapidinho, pessoal. São expressões, interjeições, né? Bom dia, boa tarde, ou apelidos, a forma como as pessoas se dirigem às questões do dia a dia, isso acaba deixando marcas aí, tá bom? E essas marcas muitas vezes podem ser utilizadas também para a elaboração das questões, tá bom, galera? Então, só voltando aqui, vamos finalizar nessa parte, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. A gente falou de intertextualidade, a gente abordou exatamente os tipos de intertextualidade que a gente tem no nosso livro didático. Já pode começar a usar, principalmente nas redações de vocês. Façam questões, esse livro tem questões muito legais aí, um pouco mais complexas, né? Que desafiam mais a nossa compreensão. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, fico por aqui e até mais. Um abraço.